Achei que tinha chegado em casa. O portão estava destrancado, a luz da varanda acesa, e aquela sensação de familiaridade meio embaçada pelo álcool me deu confiança. Tudo parecia igual. O tapete na entrada, o barulho da geladeira, o cheiro de madeira antiga. Cambaleei até o sofá, deixei o corpo cair e fechei os olhos. A cabeça latejava, mas finalmente estava seguro. Dormi quase instantaneamente. Acordei com um silêncio estranho, como se o mundo lá fora tivesse sido desligado. A primeira coisa que notei foi a ausência de janelas. A segunda, o frio. Era uma sala pequena, paredes de pedra úmida, uma única porta de madeira sem maçaneta e uma lâmpada no teto que não tremeluzia. Tentei me levantar, mas o corpo pesava como se eu tivesse dormido por séculos. As pernas falharam. Caí de joelhos. Olhei em volta, confuso, e vi a cadeira no canto. Sentada ali, uma criança. Pequena, magra, imóvel. E os olhos, inteiramente brancos. Agora você mora aqui, ela disse, sem mover os lábios. A voz saiu como se estivesse dentro da minha cabeça. Tentei falar, perguntar onde eu estava, quem era ela, mas a garganta estava seca e trancada. Levantei com esforço e fui até a porta. Bati com força. Gritei. Chutei. A madeira não cedia, nem arranhava. Atrás de mim, os olhos da criança me seguiam, injetados de um brilho leitoso, vazio e sem alma. Tentei ignorá-la. Fechei os olhos. Respirei fundo. Devia ser um sonho ruim, uma alucinação de ressaca. Mas a dor nas mãos era real, e o sangue que escorria dos meus nós dos dedos também. O tempo não passava. Não havia sol, nem relógio, nem som algum além da minha respiração, do coração batendo acelerado e da respiração constante da criança. Sentei no chão, encostado na parede, olhando fixamente para o teto. A lâmpada não piscava. Nenhuma sombra se movia. Comecei a contar mentalmente os segundos, tentando criar uma sensação de normalidade. Perdi a conta em minutos. Ou foram horas. Ou dias. Ela repetia, agora você mora aqui. De novo. De novo. Sempre com a mesma entonação, sem emoção. A voz dela ia entrando em mim, cavando um buraco no fundo da minha mente. Tapei os ouvidos. Ela continuava. Tapei os olhos. Ela ainda estava lá. Tentei dormir, mas o corpo nunca relaxava. Tentei comer, mas não havia nada. A fome não apertava. Nem a sede. O que doía era o tempo parado, como se eu fosse um quadro pintado dentro de uma prisão sem tela. Tentei conversar com ela. Perguntei seu nome, de onde vinha, porque eu estava ali. Nenhuma resposta. Só repetia. Sussurros começaram a sair das paredes. Palavras que eu não entendia, línguas desconhecidas, gemidos abafados. E então, risadas. Primeiro de criança. Depois de adultos. Depois, alguma coisa no meio. Risadas que não deviam existir. Comecei a bater a cabeça na parede, tentando fugir daquilo, da presença invisível que me cercava. Certa vez, fechei os olhos e desejei com todas as forças estar morto. Quando abri, ela estava na minha frente, a poucos centímetros do meu rosto. Os olhos brancos tremiam, como se dentro deles houvesse redemoinhos. A pele dela estava fria, e eu não tinha percebido que ela segurava minha mão. Agora você mora aqui, sussurrou de novo, e dessa vez senti algo na voz. Um pouco de tristeza. Ou saudade. Decidi que não podia ficar ali esperando enlouquecer. Observei a sala em cada detalhe, tentando achar alguma fissura, qualquer coisa. Atrás da cadeira havia uma rachadura. Escavei com as unhas até sangrar, e quando abri um buraco, vi outra sala. Igual. Com outra criança. Outro homem. Sentado no chão, balançando o corpo para frente e para trás, murmurando, agora eu moro aqui. Gritei por ele. Ele não me via. Entendi, então, que éramos reflexos. Fragmentos. Réplicas de um mesmo erro. Um ciclo. Uma armadilha viva que se alimentava de nós.
A criança me olhou e apontou para o buraco. Balancei a cabeça, recusando. Ela sorriu pela primeira vez. Um sorriso triste. Caminhou até o buraco e, ao atravessar, sumiu. No lugar dela, outra criança surgiu na cadeira, com os mesmos olhos brancos. E, antes que dissesse qualquer coisa, eu gritei: "Não! Já entendi! Já entendi!" Mas ela disse: "Agora você mora aqui." Um som metálico ecoou do teto. A lâmpada começou a piscar. O chão tremeu levemente, como se algo muito antigo se movesse sob as pedras. As vozes das paredes ficaram mais claras. Eu conseguia distinguir nomes, datas, lamentos. Era como se todas as almas presas tivessem ganhado força com a minha presença. Como se cada grito meu alimentasse essa prisão. A criança me trouxe um espelho. Rachado. Antigo. Olhei meu reflexo. Meu rosto estava mais magro, a barba crescida, os olhos brancos. Joguei o espelho longe. Ela apenas virou o rosto. Vi que lágrimas desciam do queixo dela, mas os olhos continuavam vazios. A ficha caiu. Ela não era o monstro. Ela era a vítima. Como eu. Como todos. Algo muito pior estava por trás. Lembrei da casa. Do momento em que entrei. A varanda. A luz acesa. O tapete. Será que algum dia aquela casa foi minha? E se ela sempre estivesse ali, esperando por alguém perdido, distraído, vulnerável? E se não fosse a primeira vez que eu entrava? Será que essa prisão reescrevia memórias, sugava lembranças até que não restasse mais nada além da frase? A criança se levantou. Estendeu a mão. Havia algo em seu gesto. Um pedido. Um apelo. Segurei. Fomos até a parede oposta. A rachadura estava maior. Passei. De novo, outra sala. Outro homem. Outra criança. O ciclo se repetia. Ela olhou para mim e, antes que dissesse algo, eu falei: "Agora nós moramos aqui." Ela sorriu de novo. E desapareceu. Fiquei sozinho. De novo. Na mesma sala. Com outra criança. Outro reflexo. O tempo congelado. A dor, a confusão, a culpa. Agora, sou eu quem repete. Não porque quero, mas porque é tudo que resta. Tudo que consigo dizer. Se você estiver lendo isso, se por algum milagre esta história escapar dessa prisão, por favor, não entre na casa do fim da rua. Não importa se está bêbado, perdido ou com frio. Ela não é sua. Ela nunca foi. Era para ser só mais uma brincadeira. A gente fazia esses vídeos de susto desde a escola, tentando viralizar, ganhar seguidor, dar umas risadas. Eu, o Bruno e o Deco. O canal chamava Medo Real e tinha até uma intro tosca com grito de filme antigo. Funcionava. A gente entrava em lugares abandonados, fazia uns cortes tensos, editava com barulhos esquisitos e fingia que era tudo de verdade. Só que naquela noite, não teve nada de fingimento. A casa ficava numa rua sem saída, longe do centro, rodeada por mato e entulho. Diziam que era assombrada, que uma mulher tinha morrido lá dentro, coisa de lenda urbana. Era perfeita. Quando chegamos, o portão já estava escancarado e o ar parecia parado, pesado, como se ninguém respirasse ali há décadas. Deco riu, ligou o celular e começou a gravar a introdução. Bruno foi na frente com a lanterna, e eu fiquei atrás, segurando o segundo celular para pegar outro ângulo. A porta da frente estava quebrada, meio pendurada. Entramos. O cheiro era insuportável, mofo, ferrugem e algo azedo, podre. O chão rangia a cada passo. Paredes descascadas, móveis cobertos por lençóis encardidos e aquele silêncio que mais grita do que cala. Gravamos por uns 20 minutos, explorando cômodo por cômodo, fingindo que ouvíamos barulhos, apontando para sombras, rindo nervosos. Parecia só mais um vídeo. Voltamos para a casa do Bruno e começamos a revisar o material. Foi aí que tudo mudou. Na primeira gravação,
Logo no corredor de entrada, Bruno parou para dizer algo para a câmera, e no canto, quase fora do enquadramento, uma mulher. De vestido branco, cabelo caindo no rosto, cabeça levemente inclinada. Parada. Sem se mexer. Ninguém comentou nada na hora da filmagem. Nenhum de nós viu. Mas ela estava lá. Nítida. Imóvel. Pulamos para outra parte do vídeo, na sala dos fundos. E lá estava ela de novo. No mesmo canto da parede. Mesmo vestido, mesma postura. Como se o tempo não a afetasse. Como se nunca tivesse saído dali. Pausei. Olhei pro Bruno. Ele ficou pálido. Deco soltou um riso nervoso, dizendo que podia ser algum reflexo, uma sombra mal interpretada, coisa de edição. Mas no fundo, todos sentimos. Não era. Não podia ser. Na terceira cena, estávamos na cozinha, mexendo numa gaveta enferrujada. E ela, atrás da porta, quase invisível. Só que agora, os pés não tocavam o chão. O clima pesou de um jeito que ninguém mais falava. Bruno desligou o notebook e disse que ia dormir. Deco foi embora logo depois. Fiquei ali, sozinho, com a gravação pausada na imagem dela flutuando. Algo na expressão do rosto dela, mesmo coberta de cabelo, parecia me fitar. E pela primeira vez, senti medo real. O tipo de medo que não se explica, só se sente. Na manhã seguinte, Bruno não respondeu. Liguei, mandei mensagem, nada. Fui até a casa dele. O carro estava lá, mas ninguém atendeu. A mãe dele disse que ele não dormiu em casa. Disse que tinha saído de madrugada, sem avisar. Aquilo não era normal. Bruno era metódico, sempre deixava tudo anotado. E agora sumia do nada. Voltei para casa com a cabeça girando. Liguei pro Deco. Ele atendeu com a voz arrastada, parecia abalado. Disse que sonhou com a mulher, que ela estava sentada ao lado da cama, sussurrando o nome dele sem parar. Fiquei em silêncio, mas meu corpo gelou. Ele disse que ia sair da cidade por uns dias, precisava respirar. Pedi para ele me esperar, conversar pessoalmente, mas ele desligou. Sozinho, voltei a ver os vídeos. Coloquei em câmera lenta. Em cada cena, ela se aproximava um pouco mais. No corredor, ela estava no fundo. Na sala, mais próxima. Na cozinha, atrás da porta. Na última cena gravada, segundos antes de sairmos da casa, ela estava entre nós três. Como se fosse parte do grupo. Como se tivesse sempre estado ali. Comecei a me sentir observado. A luz do quarto piscava sem motivo. Portas batiam sozinhas. Às vezes, eu ouvia alguém me chamar. Voz de mulher, baixa, rouca, arrastada. Sempre sussurrando. Olhei meu reflexo no espelho e tive a sensação de ver algo atrás de mim. Virei rápido. Nada. Mas o medo estava ali. 2 dias depois, a mãe do Deco me ligou. Ele tinha sumido. A polícia encontrou o carro dele na beira de uma estrada, com o motor ligado e a porta aberta. Dentro, só o celular, gravando. E no vídeo, de novo, aquela mulher. Mas dessa vez, ela não estava parada. Ela caminhava lentamente na direção da câmera. Os olhos negros. O rosto quase sem feições. E uma respiração ofegante. Animal. Entrei em pânico. Liguei para a polícia. Contei tudo. Mostrei os vídeos. Eles assistiram, viram as imagens, mas disseram que não havia nada de relevante. Que era montagem ou algum efeito. Gritaram comigo quando insisti. Diziam que eu estava perturbado, que precisava de ajuda. Me mandaram para casa com um panfleto de psicólogo. Não saí mais. Tranquei portas, cobri espelhos, dormia de dia, vigiava à noite. Mas os sonhos vinham. E nos sonhos, ela falava. Dizia coisas sem sentido, sussurrava nomes, datas, lugares que eu nunca tinha ouvido. E sempre repetia uma frase: quem grava, chama. Quem assiste, fica. Um dia acordei com sangue escorrendo do nariz.
O vídeo estava aberto na tela do meu computador, tocando em loop. Tentei apagar. O arquivo duplicava. Tentei quebrar o notebook. A tela desligou. Quando liguei de novo, havia um novo vídeo salvo. Eu dormindo. Ela ao meu lado. Olhando fixo. Respirando devagar. Como se esperasse algo. Como se estivesse se preparando. Fui ao hospital. Me examinaram. Pressão alta, alucinações, disseram. Me internaram por 48 horas. Quando saí, minha casa estava aberta. Todas as luzes acesas. E no centro da sala, o celular do Bruno. O mesmo vídeo que tínhamos visto. Só que com mais cenas. Cenas que eu juro que não estavam antes. Nós correndo pela casa. Portas fechando sozinhas. Objetos se mexendo. E no final, nós três parados, encarando a câmera. E ela, sorrindo atrás. Agora, escrevo isso como aviso. Ou talvez como confissão. Não sei mais o que é real. Só sei que estou sozinho. E que toda vez que fecho os olhos, ela se aproxima. A cada vez, mais próxima. Já sinto o frio dela. Já escuto a respiração. Sei que logo será minha vez. Se você encontrar esse texto e resolver procurar os vídeos, não veja até o fim. Ou ela vai te ver também. Sempre fui obcecado por lugares abandonados. A solidão das paredes descascadas, o silêncio suspenso no ar, a poeira contando histórias que ninguém lembra. Sou fotógrafo, desses que preferem o som do obturador ao barulho da cidade. Nunca me preocupei com o que poderia encontrar. Até aquele dia. Fiquei sabendo da casa por um grupo online. Um membro anônimo postou uma imagem embaçada da fachada e escreveu: "Não entrem aqui". Isso foi o suficiente para eu anotar o endereço. Era afastada, escondida entre árvores mortas, sem registros oficiais, sem história conhecida. Era perfeita. Cheguei de manhã, mas a luz parecia de fim de tarde. O céu, encoberto por nuvens densas, fazia o tempo pesar. A casa parecia viva. Portas e janelas seladas por dentro, mas as tábuas estavam podres. Forcei a entrada com um pé de cabra e respirei o cheiro de um lugar esquecido por tudo, menos pela dor. O ar era seco, com algo no fundo que lembrava ferro velho ou sangue seco. Cada passo ecoava como se o piso guardasse os ruídos. A câmera pendurada no pescoço balançava. Liguei o visor, regulei a lente. Comecei a tirar fotos do corredor, das rachaduras, das molduras sem quadros. Sentia algo estranho na lente, como se a luz não obedecesse. Tirei uma sequência na escada. 3 cliques. Revisei. Na terceira, uma sombra se formava no degrau de cima. Um vulto curvado. Olhei para a escada. Nada. Engoli seco. Pensei em aberração de lente, distorção de luz, qualquer explicação técnica. Continuei. Passei pela cozinha. A pia ainda tinha pratos, todos quebrados. Tirei 2 fotos rápidas. Quando revisei, havia um rosto refletido na torneira. Feminino, pálido, com a boca muito aberta. Virei para trás, coração acelerado, mas só vi os armários podres e a janela coberta de poeira. Subi pro 2º andar. O corrimão cedia com facilidade. O ar estava mais denso. Cheguei a um quarto com espelhos trincados. O centro da sala era vazio, exceto por uma poltrona virada de costas. Apontei a câmera. 3 cliques. A tela apagou sozinha. Quando voltou, as fotos estavam lá, mas não eram minhas. Numa delas, eu estava parado no canto, mesmo sem ter usado o temporizador. Na outra, havia alguém na poltrona. Cabelo longo, mãos no colo. A terceira mostrava o espelho, e meu reflexo sorrindo. Mas eu não sorria. O chão rangeu. Não sob meus pés. Mais ao fundo, perto da escada. Segurei o fôlego. Fiquei imóvel. O barulho cessou. Tirei mais uma foto. O espelho agora mostrava o quarto vazio e, no centro, o fotógrafo de antes, eu.
mas com olhos fundos, pele acinzentada e um sorriso largo demais. Ele me encarava. Guardei a câmera e saí às pressas. Desci os degraus quase tropeçando. A casa parecia vibrar, como se estivesse acordando. Do corredor, ouvi um som baixo, algo entre uma respiração e um riso abafado. Saí correndo. Fechei a porta com força, ofegante. O céu continuava cinza, como se o tempo lá dentro não fosse o mesmo aqui fora. Cheguei em casa trêmulo. Liguei o notebook, conectei a câmera. As fotos começaram a transferir. Mais de 100 arquivos. Eu só tinha tirado 30 e poucos. Abri a primeira pasta. As imagens estavam escuras, granuladas, mas mostravam detalhes que eu nunca vi ao vivo. Mãos saindo das paredes, olhos entre as frestas da madeira, rostos nos cantos dos cômodos, olhando direto para a lente. Desci mais um pouco. Uma foto da escada. Um homem me observava do topo, encurvado, nu, com o corpo coberto de cicatrizes. Atrás dele, uma mulher sorria. Era o mesmo sorriso do espelho. Na imagem seguinte, eu estava no chão da sala, como se alguém tivesse me fotografado. Eu tremia, com as mãos no rosto. Mas eu não lembrava de ter me ajoelhado em momento algum. Rolei até o final. Uma imagem travou o computador. Tela preta. Depois de alguns segundos, a mesma sala com os espelhos apareceu. Eu estava sentado na poltrona, olhos fechados e o reflexo. Sorria. Sozinho. Como se finalmente tivesse saído. Desliguei tudo. Tentei formatar a câmera. Ela travava. Cada vez que eu apagava uma imagem, outras surgiam. Rostos que eu nunca vi. Crianças, velhos, mulheres sem olhos. Comecei a ter pesadelos. Sempre com a casa. Sempre com o espelho. Sempre com meu reflexo, sorrindo enquanto eu gritava. Pensei em jogar o equipamento fora. Fiz melhor. Quebrei tudo com um martelo. Mesmo assim, as fotos apareciam no celular, na televisão, até no micro-ondas quando o vidro refletia. Toda a superfície se tornou um portal. Comecei a cobrir os espelhos da casa. Um por um. Depois tapei janelas, telas, qualquer coisa onde eu pudesse me ver. Não adiantou. O reflexo não precisava de vidro. Ele começou a surgir nos sonhos. Falava comigo. Dizia que agora era ele quem observava. Que minha imagem era só fachada. Que eu já não era mais quem pensava ser. Perdi a fome. A noção do tempo. Os rostos das fotos começaram a aparecer na rua. Vi uma mulher sentada no ponto de ônibus com os olhos fundos da torneira. Vi o homem da escada parado em frente ao mercado. Ninguém mais os via. Mas eles estavam lá, me acompanhando. Um dia acordei e todas as paredes da casa estavam cobertas de fotos impressas. Cada uma com uma versão minha, chorando, gritando, ajoelhado, fugindo. Em todas, o reflexo sorria. Algumas imagens mostravam momentos que não vivi. Eu em um hospital. Eu enforcado. Eu deitado em um caixão. Não eram montagens. Eram registros. De futuros possíveis. Ou de passados esquecidos. Fui até a casa de novo. Precisava encerrar aquilo. No caminho, vomitei 2 vezes. Cheguei ao portão enferrujado. A porta já estava aberta, como se me esperasse. Entrei. O ar estava mais denso, como um abraço gelado. A sala parecia menor. O espelho agora ocupava uma parede inteira. E meu reflexo já não imitava meus movimentos. Ele sorriu. Eu chorei. Ele se levantou, enquanto eu permaneci parado. Gritou com minha voz. Bateu do outro lado do vidro. Eu não conseguia me mover. Ele tocou o espelho e atravessou. Agora sou eu quem está preso aqui. Você não vê. Mas estou te olhando. Pela câmera do seu celular, pela tela do seu computador. E um dia, seu reflexo também vai sorrir sozinho. Sempre disse que morreria sozinho. Não por falta de amor, mas por cansaço.
A vida cobra caro de quem fica tempo demais. Perdi minha esposa há 10 anos. Meus filhos seguiram caminhos distantes. E, depois de tanta insistência da família para que eu ficasse mais perto de tudo, resolvi fazer o oposto. Comprei uma casa esquecida no fim do mundo. Um casebre velho, escondido entre árvores retorcidas, no alto de um morro onde nem sinal de telefone subia. Para mim, parecia o lugar ideal para descansar em silêncio. Cheguei numa tarde nublada. O céu parecia preso entre cinza e chumbo. A casa era menor do que nas fotos do anúncio e mais torta. A madeira escurecida pelo tempo rangia com o vento. As janelas estavam pregadas com tábuas grossas. Achei curioso, mas imaginei que o antigo dono só tentava evitar arrombamentos. O cheiro de mofo e abandono me fez tossir assim que entrei. Tirei o casaco, respirei fundo e pensei, é aqui. Passei o resto do dia organizando minhas coisas. A energia ainda funcionava, o que me surpreendeu. A geladeira fazia um barulho baixo, como se resmungasse por ter sido acordada. Me acomodei na única poltrona que restava na sala, rasgada, mas firme. No canto, havia uma estante empoeirada. Em cima dela, um caderno grosso, de capa marrom e couro seco. Curioso, peguei. A maioria das páginas estava preenchida com letras tortas, nomes seguidos de datas. Todos riscados com força. Alguns nomes eram comuns, outros difíceis de pronunciar. Cada linha parecia rabiscada com raiva. Fui folheando até chegar à última página. Havia apenas um nome, sem data. Meu nome. Escrito com tinta vermelha. Não estava riscado. Soltei o caderno. O som dele batendo no chão ecoou mais do que deveria. Meu peito apertou. Tentei rir da coincidência. Talvez fosse só outro velho com o mesmo nome. Mas o jeito que estava escrito, a caligrafia parecida demais com a minha. Aquilo não era coincidência. Tentei ignorar. Peguei o controle da televisão e apertei o botão. Tela preta. O aparelho nem acendeu. Anoiteceu rápido. A casa parecia fechar os olhos com o escurecer. O silêncio era tão profundo que comecei a ouvir minha própria respiração como um sussurro alto demais. Me deitei cedo, cansado da mudança, mas sem conseguir desligar a mente. O nome, o caderno, o silêncio, tudo parecia me observar. Foi quando ouvi a primeira batida. 3 toques secos na janela da sala. Ignorei. Era o vento, só podia. Me virei na cama e puxei o cobertor até o queixo. Mais 3 batidas. Idênticas. O som vinha da mesma janela que eu tinha visto coberta por tábuas. Levantei devagar. Peguei minha lanterna e fui até lá. A madeira estava firme, pregos enferrujados ainda intactos. A luz da lanterna tremia junto com a minha mão. Voltei pro quarto, mas não dormi. Fiquei olhando o teto, esperando o próximo som. Ele veio. Batidas mais fortes, agora na cozinha. Sempre em grupos de 3. Como se algo, ou alguém, estivesse testando minha sanidade. Ou marcando um ritmo. Na terceira sequência, ouvi um sussurro. Era meu nome. Baixo, arrastado, vindo de dentro da casa. Fiquei paralisado. O coração batia alto, como se tentasse sair pela garganta. Peguei a lanterna e fui novamente investigar. A cozinha estava vazia. Mas algo havia mudado. O caderno não estava mais na estante. Estava aberto na mesa, com uma vela apagada do lado. A página do meu nome agora estava riscada. Mas, diferente dos outros, o traço era torto, incompleto. Como se tivesse sido interrompido. Senti uma presença atrás de mim. Me virei num pulo, mas não havia nada. Apenas o cheiro. Um odor de vela queimada misturado com terra úmida. Me afastei. Me tranquei no quarto e encostei uma comoda na porta. Não dormi. O som das batidas continuou a noite inteira, mudando de lugar a cada vez. Janelas, paredes, até o teto. Pela manhã, o silêncio voltou. Abri a porta devagar. A casa estava como antes. Quieta, parada, mas com algo novo no ar,
uma expectativa. O caderno continuava na mesa, agora com mais páginas preenchidas. Nomes que não estavam lá ontem. Todos riscados. Alguns riscados 2 vezes. Meu nome agora estava completo, coberto com tanta força que rasgava o papel. Decidi sair. Abandonar aquela casa maldita. Juntei minhas coisas e tentei abrir a porta. Ela não cedia. A maçaneta girava, mas o trinco parecia travado por dentro. Fui até a janela da cozinha, mas as tábuas estavam agora pregadas com mais pregos do que antes. As outras janelas também. Como se alguém tivesse reforçado tudo enquanto eu dormia. Mas eu não dormi. Peguei meu celular. Sem sinal. Nenhuma barra. Nem Wi-Fi. A bateria drenava mais rápido do que o normal. Olhei pela fresta da janela. O céu estava escuro, mesmo sendo meio-dia. Nenhum som lá fora. Nenhum pássaro, nenhum vento. Só o tempo parado. À tarde, a batida voltou. Agora mais rápida. Toque, 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 toque. Sem pausas. Como se algo estivesse impaciente. A casa tremia. O espelho do banheiro trincou sozinho. Olhei meu reflexo. Ele piscou antes de mim. Recuei, tropecei no tapete. A imagem ainda me olhava, com os olhos fundos demais. Fui para o quarto. Me encolhi no canto, caderno no colo. Folheei com mãos trêmulas. Entre os nomes riscados, encontrei um, Helena. Era o nome da minha esposa. E a data ao lado era a mesma do dia que ela faleceu. Um frio percorreu minha espinha. Continuei. Havia mais. Nomes de amigos, conhecidos, até o nome do enfermeiro que cuidou de mim ano passado. Cada nome era uma lembrança. Cada riscado, uma cicatriz que eu não sabia que carregava. A última página estava em branco. Mas enquanto eu olhava, letras começaram a surgir, lentamente, como se alguém escrevesse do outro lado do papel. Não adianta fugir. Debaixo, você já está aqui há tempo demais. Gritei. Rasguei a folha, tentei queimar, mas o papel não pegava fogo. Rasgado, ele se recompunha. As letras voltavam. E meu nome reaparecia, sempre o último. Agora seguido de outra palavra, hoje. A noite chegou sem eu perceber. A luz elétrica piscava. As batidas voltaram, desta vez nos 4 cantos da casa. Parecia um cerco. Olhei em volta. A casa já não era a mesma. As paredes estavam mais escuras. As portas, tortas. Os quadros na parede mostravam rostos deformados. E todos me olhavam. A vela na mesa acendeu sozinha. A chama dançava, lançando sombras pelo teto. O caderno virou suas páginas sozinho até parar novamente na última. Agora, embaixo do meu nome, havia uma assinatura, igual à minha. E abaixo dela, o próximo nome. Era de alguém que eu não conhecia, ainda. E foi nesse momento que entendi. A casa não me prendeu. Eu aceitei. Porque depois de perder tudo, até o medo parece companhia. Agora, ouço passos no andar de cima. Alguém novo chegou. A porta se abriu. A madeira gemeu como se sorrisse. E o caderno já virou mais uma página.